fator que impacta diretamente na nossa vida é a alimentação. A partir dela, a gente pode melhorar a nossa saúde, se sentir melhor e, combinada a outros fatores como exercícios físicos, pode ser uma fonte importante de mudança de vida. Para isso, alimentos anti-inflamatórios são fundamentais. E para entender melhor como funcionam, nós vamos conversar por chamada de vídeo com o nutricionista Matheus Ezequiel. Ele está aqui. Matheus, muito boa tarde. Obrigada por aceitar aí o nosso convite para falar sobre alimentos anti-inflamatórios, não é? Boa tarde, Jaqueline, todo mundo da TV Atalaya. Então, esses alimentos anti-inflamatórios, eles são importantes na alimentação, porque, primeiro de tudo, esses alimentos, eles fazem um mal à nossa saúde, né? Quando a gente utiliza os alimentos que são inflamatórios, a gente tem causas e doenças que surgem e a gente não entende muito o porquê. E a gente sempre diz que a alimentação é importante para prevenir qualquer tipo de doença. E aí surgem os anti-inflamatórios como alimentos importantes para que a gente vá na linha contrária, não é isso? Perfeito, Jaque. E é o seguinte, quando a gente está tratando desse assunto, é importante a gente frisar o seguinte: os alimentos principais para a gente ter uma saúde em dia é você analisar quais os alimentos que são inflamatórios. Porque talvez você esteja preocupado, por exemplo, em usar alimentos que são anti-inflamatórios, mas você, por via de outros alimentos, você está intoxicando seu corpo. Então é o seguinte, essa parte alimentar de você que está em casa, que está acordando tarde, que está dormindo tarde e que está comendo muita besteira, com certeza você está inflamado e você está intoxicando seu corpo. Olha, e é importante, porque nós estamos num período de pandemia, então muita gente acabou mudando completamente sua rotina, horário de alimentação, horário de dormir, e aí acaba fazendo com que a gente fique muito mais tempo em casa, tendo acesso a muito mais alimentos, a gente acaba consumindo mais. Então, vamos parar um pouquinho agora e entender esse processo. Sim, total. Principalmente o seguinte, a gente tem um costume de dar muita importância aos alimentos que são palatáveis, como você mesmo falou. Esses alimentos são o que propriamente? 3 tipos: sal, açúcar e gordura. Então são os alimentos que mais agradam o nosso paladar e também são os alimentos mais inflamatórios. Quer dizer que o sal, o açúcar e a gordura, eles são inflamatórios. Inflamatórios, exatamente. Olha aí, de todo o processo que a gente já sabe que não faz bem, né? O açúcar, a gente sempre soube que não faz bem, mas muitas vezes a gente não associa a um alimento que seja inflamatório, né? Exatamente. E o que acontece? Em termos mais técnicos, o açúcar faz subir a glicemia, que é o açúcar do sangue. Com isso, nosso corpo manda outros hormônios para que esse açúcar no sangue reduza. E isso gera uma cascata pró-inflamatória dentro do nosso organismo. No caso do sal, por exemplo, a gente tem mecanismos no nosso corpo que vão fazer com que seu corpo absorva esse sal e você vai ficar inchado, vai ficar retido. Ou seja, está se inflamando também. Certo. Então, para quem está acompanhando, a gente pode também substituir a alimentação a ponto de ter uma melhoria da qualidade de vida, mesmo para as pessoas que não sentem problemas de saúde nesse momento, mas é importante prevenir. Então, de que forma a gente pode dar os primeiros passos com essa mudança de alimentação? Ótimo, perfeito. Os primeiros passos, eu acho que sempre, em todos os casos, é você beber mais água. A água é o solvente principal que nós temos. O que é isso? Tudo que você está ingerindo, tudo que você está colocando para dentro do seu corpo, a água vai ser o solvente, ela vai diluir, ela vai ajudar a excretar. Então, quanto mais água você conseguir beber, melhor. Essa é a primeira mudança que você tem que fazer. A segunda é o quê? Reduzir os alimentos que vêm embrulhados, tá? Que alimentos são esses? São os alimentos totais industrializados. A gente vai ao supermercado, eu digo sempre, prefira o que tem casca do que o que tem plástico. Então, prefere alimentos naturais, comer mais frutas, mais legumes, mais fibras. Tudo isso você vai estar gerando benefício à sua saúde. Certo. Então, para quem está em casa
Importante todas as dicas aí que foram passadas. A gente sabe que o consumo de água associada aí a uma atividade de alimentação, a gente consegue prevenir aí diversas doenças e a gente está no momento de cuidados, né? A gente vê todos os dias, nós estamos enfrentando uma pandemia e cuidados simples de higiene pode prevenir um vírus, né, que tem aí acometido tantas pessoas. Então, é importante a gente mostrar às pessoas o caminho certo para que elas possam seguir. É muito difícil, acredito que o Dr. Marlon possa falar muito mais sobre isso, para as pessoas que chegam e têm que se deparar com a mudança drástica de alimentação. É muito complicado, mas a gente pode ir aos poucos substituindo aqui um alimento por outro e aí melhorando o nosso dia a dia, não é? Total, total, concordo perfeitamente. Na verdade, o que acontece quando as pessoas têm essa mudança muito abrupta na alimentação é que elas acabam fazendo planos falhos. Que é isso? Você tem uma rotina alimentar e de repente você troca essa rotina alimentar por uma que você não está acostumada. E isso é total falho, porque a gente não vai resistir. Então, a melhor maneira de você mudar a sua alimentação é você ir mudando os poucos hábitos. Então, o que acontece? Você está usando açúcar. Procura um adoçante melhor, coloca um adoçante. Em vez de você comprar o sal normal, compra o sal light, que tem um pouco menos de sódio. Em vez de você estar usando sempre o óleo normal, troque esse óleo pelo azeite. Consuma mais vezes carnes brancas dentro do seu almoço, dentro do seu jantar. Inclua mais ovos. Então, assim, são pequenas coisas que vão fazer total diferença. Como a nossa querida Jaque falou, a gente está no momento de se cuidar. E a alimentação ela está ligada totalmente com esses cuidados. Por quê? Porque a nossa primeira defesa é a sua imunidade. E a sua imunidade começa de dentro para fora. Então, se você está se alimentando direito, você está fortalecendo essas defesas. Olha, Dr. Marlon, eu quero agradecer pelos esclarecimentos, pelas dicas passadas. É muito importante. Dr. Matheus, perdão. Hoje nós não estamos muito bem aqui, perdemos um colega de trabalho. Eu quero até dar minhas sinceras sensibilidade a todos que perderam pessoas próximas, a vocês também, que hoje eu estou percebendo que o clima está um pouco tenso, mas espero que Deus conforte a família de todas essas pessoas e a vocês também, tá? Sim. Quero mais uma vez agradecer e, infelizmente, realmente o clima não está dos melhores, porque a saudade aperta, né? E a gente receber uma notícia como essa não é fácil, mas Deus vai confortar o coração dos familiares e nós que fazemos aqui a TV Atalaia também sentiremos faltas, mas vamos lembrar do melhor que ele deixou aqui, né? E isso o mais importante da vida é a gente deixar o nosso legado e é o que eu falo para todos que também perderam seus entes queridos. Mais uma vez, muito obrigada.